Ela foi acordada por um impacto tão súbito e forte que, se não estivesse deitada na cama macia, certamente teria se machucado. Mas, nas circunstâncias em que o choque aconteceu, ela apenas tomou fôlego, perguntando-se o que teria acontecido. Totó pôs o focinho frio no seu rosto e começou a ganir. Dorothy sentou-se e notou que a casa não estava se movendo, nem estava escura, pois o sol entrava pela janela e iluminava o pequeno aposento. Ela pulou da cama e, com Totó nos seus calcanhares, correu e abriu a porta. A menina deu um grito de admiração e olhou em volta, com os olhos esbugalhados diante da beleza da paisagem. O ciclone tinha colocado a casa, de forma muito suave para um ciclone, numa região de maravilhosa beleza. Havia encantadores gramados verdes em todos os lados, com árvores imponentes carregadas de frutas suculentas e deliciosas. Por toda parte havia escarpas com flores belíssimas, e pássaros com plumas raras e brilhantes cantavam e assobiavam nas árvores e arbustos. Logo ali adiante um riachinho de águas brilhantes corria entre as margens verdes murmurando de forma muito agradável para uma menina que passara a vida em secas e cinzentas campinas. Enquanto ela observava com grande interesse a estranha e maravilhosa paisagem, percebeu que vinha em sua direção um grupo de pessoas muito esquisitas, as mais esquisitas que vira em sua vida. Elas não eram grandes como os adultos que conhecia, mas também não eram muito pequenas. Pareciam ser da mesma altura de Dorothy, que era uma menina bem crescida para sua idade, embora fossem, pelo que aparentavam, muito mais velhas. Eram 3 homens e uma mulher, e todos estavam vestidos de uma forma estranha. Eles usavam chapéus que iam se afunilando até uns 30 centímetros acima da cabeça, com sininhos em toda a volta das abas. Quando eles se movimentavam, os sininhos tiniam docemente. Os chapéus dos homens eram azuis. O chapeuzinho da mulher era branco e ela usava vestido branco, com pregas que começavam desde os ombros, coberto de estrelinhas que brilhavam ao sol como diamantes. Os homens vestiam roupas azuis, da mesma tonalidade dos chapéus, e usavam botas bem engraxadas com canos altos e azuis. Os homens, pensava Dorothy, eram da mesma idade do tio Henrique, pois 2 deles tinham barba. Mas a mulher era sem dúvida muito mais velha. Seu rosto era cheio de rugas, os cabelos quase brancos, e ela andava com certa dificuldade. Quando essas pessoas chegaram perto da casa de Dorothy, que estava no vestíbulo, pararam e cochicharam entre si, como se estivessem com medo de chegar mais perto. Mas a velhinha aproximou-se de Dorothy, inclinou-se um pouco e disse com voz suave: "Seja bem-vinda, nobre feiticeira, à terra dos Munchkins. Estamos muito agradecidos a você por ter matado a bruxa malvada do leste e por ter libertado este povo do seu jugo." Dorothy ouviu isso espantada. Por que a mulherzinha a estaria chamando de feiticeira e por que dizia que matara a bruxa malvada do leste? Dorothy era uma menina inocente e pacífica, que fora carregada para milhas e milhas de distância de sua casa, e em toda a sua vida nunca matara nenhum ser vivo. Mas a mulherzinha estava esperando que ela respondesse. Então Dorothy falou, hesitante: "Você é muito gentil. Mas deve haver um engano. Não matei ninguém, mas de qualquer forma sua casa matou", respondeu a velhinha com um sorriso, "o que vem a dar no mesmo. Veja", continuou ela, apontando para um canto da casa, "ali estão as pontas dos pés aparecendo embaixo daquele touro de madeira." Dorothy olhou e deu um gritinho de medo. Era verdade. Bem no canto da grande viga que sustentava a casa apareciam 2 pés calçados com sapatos de prata de bico fino. "Meu Deus!" gritou Dorothy, apertando as mãos desesperada. "A casa deve ter caído sobre ela. O que é que eu faço?" "Não precisa fazer nada", disse calmamente a mulherzinha. "Mas quem era ela?" perguntou Dorothy. "Ela era a bruxa malvada do leste, como já disse", respondeu a mulherzinha. "Ela dominou os Munchkins por muitos anos, mantendo-os sob escravidão dia e noite. Agora eles foram libertados e estão gratos a você por esse favor." "Quem são os Munchkins?" perguntou Dorothy. "São o povo que vive nesta terra do leste, que era dominada pela bruxa malvada." "Você é uma Munchkin?" perguntou Dorothy. "Não. Mas sou amiga deles, embora viva na terra do norte."
Quando eles viram que a bruxa do leste tinha morrido, mandaram um mensageiro veloz me chamar, e vim imediatamente. Sou a bruxa do norte. Meu Deus! Gritou Dorothy. Você é uma bruxa de verdade? Sim, sou, respondeu a mulherzinha, mas sou uma bruxa boa, e as pessoas gostam de mim. Não sou tão poderosa quanto a bruxa malvada que mandava aqui, senão eu mesma teria libertado o povo, mas eu pensava que todas as bruxas eram más, disse a menina, que estava com um pouco de medo da presença de uma bruxa de verdade. Oh, não, isso é um grande equívoco. Havia apenas 4 bruxas em toda a terra de Oz, e 2 delas, as que vivem no norte e no sul, são bruxas boas. Eu sei porque eu mesma sou uma delas, e não posso estar enganada. As do leste e do oeste eram mesmo malvadas, mas agora que você matou uma delas, só restou uma bruxa má em toda a terra de Oz, a que vive no oeste. Mas, disse Dorothy, depois de pensar um pouco, tia Emma me falou que todas as bruxas já morreram há muito tempo. Quem é tia Emma? Perguntou a mulherzinha. É a minha tia que mora no Kansas, que é o lugar de onde vim. A bruxa do norte pareceu refletir um pouco com a cabeça baixa e os olhos no chão. Então levantou a cabeça e falou: Não sei onde fica o Kansas. Nunca ouvi falar nesse lugar antes. Mas me diga uma coisa: é uma terra civilizada? Sim, claro, respondeu Dorothy. Então é por isso. Acho que não existem mais bruxas em terras civilizadas. Nem mágicos, nem feiticeiros, nem magos. Mas, sabe, a terra de Oz nunca foi civilizada, porque estamos separados do resto do mundo. Por isso ainda temos mágicos e bruxas entre nós. Quem são os mágicos? Perguntou Dorothy. Oz é o grande mágico, respondeu a bruxa, baixando a voz num sussurro. Ele é mais poderoso que todos os outros juntos. Ele vive na cidade de Esmeralda. Dorothy ia fazer outra pergunta, mas justamente nessa hora os Munchkins, que tinham estado em silêncio até então, deram um grande grito e apontaram para o canto da casa onde a bruxa malvada jazia. Que foi isso? Perguntou a mulherzinha. Ela olhou para onde eles apontaram e começou a rir. Os pés da bruxa morta tinham desaparecido, restando apenas os sapatos de prata. Ela era tão velha, explicou a bruxa do norte, que secou muito rápido no sol. Ela acabou, mas os sapatos de prata são seus, e você pode calçá-los. Ela se agachou, pegou os sapatos e, depois de tirar a poeira deles, entregou-os a Dorothy. A bruxa do leste tinha muito orgulho desses sapatos de prata, disse um dos Munchkins, e eles são encantados. Mas nunca soubemos que tipo de encanto eles têm. Dorothy levou os sapatos para dentro de casa e colocou-os na mesa. Então voltou até os Munchkins e disse: Estou ansiosa para voltar para minha tia e meu tio, porque sei que eles vão ficar preocupados comigo. Vocês podem me ajudar a achar o caminho? Os Munchkins e a bruxa primeiro se olharam, depois olharam para Dorothy e balançaram a cabeça. No leste, não longe daqui, disse um deles, há um grande deserto que ninguém consegue atravessar. O mesmo acontece no sul, disse outro. Estive lá e vi. O sul é a terra dos Quadlings. Disseram-me, acrescentou o terceiro, que no oeste é a mesma coisa. E essa região, habitada pelos Winks, é dominada pela bruxa malvada do oeste, que a escravizaria se você cruzasse seu caminho. O norte é minha terra, disse a velha dama. Ela é limitada pelo mesmo deserto grande que rodeia a terra de Oz. Temo que você, minha querida, tenha que ficar vivendo conosco. Ouvindo isso, Dorothy começou a soluçar, pois estava se sentindo solitária em meio a toda essa gente desconhecida. Suas lágrimas pareceram causar pena aos generosos Munchkins, pois eles imediatamente tiraram seus lenços e começaram a chorar também. Quanto à velha senhora, tirou o chapéu e equilibrou-o na ponta do nariz enquanto contava: 1, 2, 3, com voz solene. Imediatamente o chapéu transformou-se numa lousa, onde se lia em grandes letras de giz. A velhinha tirou a lousa do nariz, e, depois de ler essas palavras, perguntou: Seu nome é Dorothy, minha filha? Sim, respondeu a criança, levantando os olhos e enxugando as lágrimas. Então você tem que ir à cidade de Esmeralda. Talvez o mágico de Oz a ajude. Onde fica essa cidade? Perguntou Dorothy. Fica bem no centro do país e é governada por Oz, o grande mágico de que lhe falei. Ele é um homem bom.
Perguntou a menina ansiosamente. Ele é um bom mágico. Se ele é um homem bom ou não, não posso dizer, pois nunca o vi. Como posso chegar lá? Perguntou Dorothy. Você vai ter que ir andando. É uma longa viagem por uma região que em alguns lugares é agradável, mas em outros é escura e terrível. Mas vou usar todas as mágicas que conheço para protegê-la. Você não quer ir comigo? Pediu a menina, que começava a considerar a velhinha sua única amiga. Não, não posso fazer isso, respondeu ela. Mas vou beijá-la e ninguém ousará fazer mal a quem foi beijada pela bruxa do norte. Ela aproximou-se de Dorothy e beijou-a ternamente na testa. Onde os lábios tocaram a menina, deixaram uma marca redonda e brilhante, como Dorothy notou logo depois. A estrada para a cidade de Esmeralda é calçada com tijolos amarelos, não dá para se enganar. Quando você encontrar Oz, não tenha medo. Conte-lhe sua história e peça sua ajuda. Até logo, querida. Os três munchiquins fizeram uma mesura e desejaram-lhe boa viagem, depois desapareceram entre as árvores. A bruxa fez-lhe um sinal com a cabeça, girou sobre si mesma 3 vezes apoiada no calcanhar esquerdo e logo desapareceu. Totó, muito surpreso, latiu bem alto quando ela sumiu porque tivera tanto medo da bruxa que não ousou latir em sua presença. Mas Dorothy, sabendo que ela era uma bruxa, já esperava que desaparecesse exatamente dessa forma e não ficou nem um pouquinho surpresa.